ele morda ali um pouquinho a gaze, caso esteja sangrando um pouco na hora da cirurgia, ou se não estiver sangrando, eu já operei, não vou fazer mais nessa alvéola, eu posso suturar e eu faço essa compressa e mando ele até muitas vezes ir para casa, né? Ou se você vai manter ele ali na clínica da faculdade ou no próprio consultório, você pede para ele segurar essa gaze durante 8 a 10 minutos ali, de modo que isso vai fazer uma prevenção da minha hemorragia, ok? Tem uma forma de se fazer também uma hemostasia através de ligadura, onde eu utilizo as chamadas pinças hemostáticas ou pinça Kelly, tipo Kelly. Né? Eu tenho pinças hemostáticas curvas e eu tenho pinças hemostáticas retas. Né? A ponta ativa reta, que é essa aqui, e a ponta ativa curva, que é essa aqui. Consiste em você pinçar o vaso, você pode pinçar o vaso e fazer uma ligadura ou não desse vaso. Tá? Então eu posso. Pode, filha. Minha menininha veio aqui me ajudar na aula aqui, gente. Desculpa. Só um pouquinho. Tá bom. Então eu faço esse pinçamento da minha. Só um pouquinho, gente. Claro, vem aqui, filha. Ah. Desculpa, pessoal. Minha menininha entrou aqui na sala e me atrapalhou um pouco. Então eu faço o pinçamento do meu vaso, ok? E às vezes só o fato de deixar pinçado o meu vaso durante 8 a 10 minutos, tranquilo, eu já consigo ter essa hemostasia. E vasos maiores, que não é o caso da boca, né? Então quem for para a gente com o hospital, vocês vão ver que geralmente a gente faz essa ligadura aqui em vasos maiores, a gente pode dar um ponto no vaso para poder também parar essa hemorragia, ok? Existe outro tipo de hemostasia também, que é chamado hemostasia por esmagamento. Então, isso é muito comum na boca, tá? Esse tipo de hemostasia aqui que eu mostrei para vocês anteriormente, ele não é muito comum não, tá? Na boca não. Porque a gente não tem vasos tão calibrosos ao ponto de a gente conseguir. Às vezes sim, né? Quando a gente opera lábio, principalmente, mucosa jugal, né? Mas em exodontia, geralmente nós não temos esses vasos assim expostos para a gente fazer esse tipo de hemostasia. Agora aqui sim, vasos intraossos são extremamente comuns na cirurgia. E como é que eu faço para conter uma hemorragia? Como é que eu faço uma hemostasia intraóssea? Esmagando esse osso. Então eu esmago o meu osso com um instrumental de ponta romba, eu posso utilizar uma pinça hemostática, a ponta dela, ou um descolador, e eu esmago o meu osso juntamente com o vaso e eu consigo dessa forma conter o meu sangramento, tá? Uma outra forma que também não é muito comum no ambulatório é o uso de eletrocautério. Isso é muito comum em hospital. Então, quem for para o hospital com a gente, novamente, com certeza vai ver eu utilizando esse tipo de hemostasia. É um eletrocautério, faz uma cauterização, aonde eu tenho aqui uma caneta. Né? Essa caneta geralmente ela tem um dos botões aqui é para cortar, o outro é para coagular. Então a gente usa um calor na forma de uma cauterização e eu consigo fazer a contenção dessa hemorragia. Tudo bem? E para gente finalizar, que eu quero até gastar um pouco mais de tempo com vocês aqui, que é a síntese. Okay? Então a síntese, vamos lá, vamos retomar então. Diérese, né, é o ato de incisar, é a incisão. Exérese é o ato de remover. Eu removo algo, seja um dente, seja uma lesão, seja um tecido mole. Hemostasia é o ato de conter o meu sangramento, tanto no trans como no pós-operatório, tá? É a hemostasia. E para a gente finalizar, eu preciso suturar, eu preciso fechar os meus tecidos. Aí eu lanço mão da síntese. A síntese é o ato de suturar. Eu preciso levar e manter em posição os meus tecidos que foram incisados. Eu preciso fechar a minha ferida cirúrgica. Eu faço isso através da síntese. Tudo bem? Bom, para a gente começar a estudar a síntese, primeiro de tudo a gente tem que estudar os fios de sutura. Tá? Então,
eu tenho como características ideais de um fio de sutura essas que estão aqui nesse slide. Então, é um fio, ele precisa... Ele deu uma mensagem aqui, removemos o limite de 40 minutos. Ah, então legal, né? A gente está mais tranquilo aí, não vai cair a nossa conexão não, mas também a gente não vai até muito tarde não, fiquem tranquilos. Eu sei que vocês também estão cheios de coisa para fazer, cheio de exercício para fazer aí, né? Então vamos lá. Eu tenho uma resistência à tração, eu tenho que ter um fio com resistência à tração. Vamos ver aqui as mensagens, gente. É muito, né, Victor? Tô sabendo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou... Minha menininha aqui. Vocês não viram ela não, né? Ela é engraçadinha mesmo. Qualquer dia eu vou mostrar. Eu vou levar ela lá na faculdade para mostrar para vocês. Então vamos lá. Então, gente, eu tenho que ter um fio que ele seja resistente à tração. Então, quando eu faço a sutura, eu não posso ter um rompimento muito fácil desse fio. Tá? Então, o fio ele tem que ter resistência à tração. Ele tem que ter um calibre fino, né? Principalmente quando a gente fala em boca, é muito desconfortável para o nosso paciente um fio extremamente grosso. Ele vai reclamar muito. Então, vocês vão perceber que os fios de sutura eles são bem finos, né? Flexibilidade e estabilidade, ele tem que ser estável ao ponto dele permanecer na boca, e isso não é muito fácil. A boca não é algo onde a gente consegue deixar quieto, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que assim, uma coisa você faz uma cirurgia na barriga, você fala para o paciente, ó, você não mexe nessa barriga. Ou se opera uma perna, você fala para o paciente, ó, não anda, usa uma muleta. É possível, né? Agora a boca, o cara vai falar, o cara vai comer, então assim, é muito difícil. A língua fica batendo ali no fio, então ele tem que ter uma certa estabilidade, tem que ser biocompatível, né? De preferência o fio ele não pode gerar resposta inflamatória na mucosa, tem que ter resistência à esterilização, porque a gente só pode usar fios que são esterilizados, e tem que ter de preferência um baixo custo, ok? Vamos lá. Com relação às agulhas desses fios, isso aqui, gente, causa um pouquinho de confusão. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Ó. Nós temos agulhas que são chamadas de atraumáticas e agulhas que são chamadas de traumáticas. Tudo bem? Então, olha só. O que acontece? Essa aqui é uma agulha atraumática. Ela tem uma ponta relativamente romba. E essa aqui é uma agulha traumática. Né? Qual é a preferida para a gente utilizar em boca? Principalmente em boca, que a gente opera muito mucosa. Contraditoriamente, paradoxalmente, a gente precisa usar as traumáticas. Existe uma tendência, isso aqui eu já vi cair em vários concursos como pegadinha, né? A gente, na nossa cabeça, a gente já pensa em algo que seja atraumático. Poxa, eu não quero traumatizar o meu paciente, não é isso? Mas não é isso que acontece na prática. Então, vejam só, eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidamente. Depois a gente volta nessa questão aqui, tá, pessoal? Das agulhas. Só para a gente continuar aqui nas características do fio, mas depois eu vou voltar aqui nessa comparação entre as agulhas. Aqui também é bem importante a gente falar. O fio ele é caracterizado pelo número de zeros. Então olha que interessante. Quanto maior o número de zeros, mais fino é o fio. Então, ó, o fio 0 é um fio muito grosso, tá? O fio 2 zeros começa a ser mais fino, 3 zeros mais fino ainda, 4 zeros mais fino, 5 zeros muito fino e 6 zeros mais fino ainda. Então, na odontologia, a gente preconiza, se o fio for um fio de seda, que nós vamos comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, o fio de seda a gente usa o 4 zeros, que ele tem ali uma espessura boa para a boca. Não posso usar o 0. O 0 parece um barbante. Né? O 0 é utilizado em cirurgias de abdômen, para você suturar um abdômen, musculatura do abdômen, por exemplo, a gente usa o 0. A gente não, o médico, né? E aqui é um fio
que nós vamos comentar daqui a pouco, é um fio reabsorvível, que também ele é muito grosso e a gente acaba usando o 4-0. Então, vamos guardar aí que na boca, geralmente a gente usa 4 zeros, ok? Que é um fio, ele é relativamente fino, não tão fino ao ponto dele romper, e não tão grosso ao ponto de incomodar o paciente. Mas depois a gente vai retomar isso aqui também, tá? As características físicas do fio. Então eu tenho um fio que ele pode ser monofilamentar, ele é apenas um filamento, que é o exemplo do nylon, e eu tenho o multifilamentar, que é o seda. Multifilamentar são múltiplos filamentos, todos emaranhados, que fazem com que esse fio não seja único. Quando a gente olha, a olho nu, ele é único, mas ao microscópio ele tem múltiplos filamentos. Né? Aqui qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, quanto maior o número de filamentos, e o fato de ser seda também, que é um material que ele é um material não é extremamente liso, vocês sabem que a seda é como se fosse um tecido, ele não é liso. Nós temos um acúmulo muito grande de placa. Então, quando nós vamos remover um fio de seda da boca do meu paciente, geralmente ele tem uma quantidade muito grande de placa aderida e aquela gengiva ela está totalmente inflamada, ok? Diferente do nylon. O nylon ele é monofilamentar, ele é liso. Nylon, vocês podemos lembrar aí de uma linha de pescar. A linha de pescar, algumas linhas de pescar elas são de nylon. Então é uma extremamente lisa, não ocorre acúmulo de placa. No entanto, nós podemos usar esses dois tipos de fios na boca e removemos aí com 5 a 7 dias, geralmente 7 dias, não deixamos mais do que isso, nenhum nem o outro. Né? O seda, jamais nós podemos deixar mais do que 7 dias, porque ele acumula realmente muita placa. O nylon poderíamos deixar até um pouco mais do que 7 dias, porque ele não vai acumular placa, mas o paciente se incomoda bastante também. Com relação à permanência desses fios, eu tenho fios que são absorvíveis, onde eles vão cair sozinho. O próprio organismo absorve. Geralmente em boca nós não usamos como rotina, né? Em exodontia principalmente não. Podemos usar? Podemos, mas são fios mais caros e que eles tendem a se romper sozinhos. Eles acabam, mas de qualquer forma nós temos aí um tempo bem interessante. Vejam, existe um fio chamado de Catigup, que ele dura 10 dias na boca, depois ele cai sozinho. Catigup cromado, 20 dias. Um fio chamado Poliglactina 910, que é o Vicryl, ele dura 90 dias. E um fio chamado Poliglecaprone, que é o Monocryl, que ele dura 110 dias. Então ele fica um tempo muito longo. São utilizados geralmente para pontos internos. A gente usa muito isso em cirurgias de face, cirurgias ortognáticas, às vezes. Sutura de tecidos bucais, boca propriamente dita, exodontia, raramente nós vamos usar fios absorvíveis. Às vezes, quando a gente opera algumas lesões em locais de difícil remoção de sutura, como por exemplo, fundo de sulco do lábio inferior, dói muito para tirar a sutura nessa região. Então, geralmente, nesse caso, a gente pode sim usar um fio reabsorvível. E os fios não reabsorvíveis, que é o que vocês vão treinar ali no laboratório de sutura e que é o que vocês vão usar bastante na boca dos pacientes para a exodontia, são esses dois. O nylon e o seda e o nylon, tudo bem? Pode usar os dois sem problema. Com relação à origem, esses fios eles têm uma característica de ter origem orgânica, né? Então vejam que, por exemplo, o Catigup, que nós demos o exemplo, que é um fio absorvível, ele é de origem animal, tanto o simples como o cromado. O seda também é de origem animal, né? Origem vegetal é o de algodão, nós não usamos algodão na boca. Origem sintética são o nylon, que a gente vai usar bastante para a boca, e aqueles outros dois, o Vicryl, que eu falei, e o Monocryl, que são também de características sintéticas, são fabricados industrialmente, não tem uma origem animal. Bom, com relação ao instrumental que nós vamos usar para sutura, vocês vão ter uma lista de sutura logo, para que a gente consiga fazer as práticas no laboratório. Então eu vou usar pinça porta-agulhas, né?
Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa pinça ela é utilizada para a realização das